Pessoa que o Senhor escolheu para falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor possa, mais uma vez, ser através de Ti manifesto nas nossas vidas. Que toda palavra que saia da sua boca seja totalmente direcionada pelo poder do Espírito Santo. Se Ele tiver que mudar o seu sermão, Ele tem total liberdade. Mas que você seja totalmente conduzido pelo poder do Espírito Santo. Que a palavra que saia da sua boca gere transformação na nossa mente e no nosso coração. Que nós venhamos a impactados pelo poder da palavra manifesto nessa manhã através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém feliz com o Senhor Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que sempre quando eu ouço essa pergunta, tem alguém feliz com o Senhor Jesus nessa manhã? Ou nesse dia? Algumas vezes eu fiquei assim, mas eu não estou feliz. Tem algo que me chateia, tem algo que me entristece. Eu vou mudar a pergunta. Tem alguém aqui que crê que Deus pode mudar a sua situação? Aleluia! E quando Deus muda a situação, Ele nos leva a um ambiente de alegria, de felicidade, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque nós estamos na presença de Deus, e Ele é todo poderoso, amém? Ele pode mudar qualquer situação. E hoje, quando eu entrei na igreja, eu já senti algo diferente, algo maravilhoso, uma graça nesse ambiente, irmãos. Eu comecei a andar pela igreja, eu comecei a cumprimentar os irmãos, e eu comecei a sentir uma alegria no meu coração, uma paz no meu coração. Diferente, confesso aos irmãos que é diferente do que as outras vezes quando o pastor João não está e nós somos convocados para pregar. Confesso, porque a gente entra na igreja, não que a gente entra tenso, mas que a gente fica a semana toda tenso. Se alguém falar assim, esta situação eu chego tenso, glória a Deus pela sua vida, porque a minha semana toda tensa. Orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo direção do Senhor, mas nessa manhã eu sinto algo diferente nesse ambiente. E porque eu sinto algo diferente, eu sei que o Senhor, nosso Deus, Ele tem gerado um ambiente diferente nesta manhã para as nossas vidas. E você crê nisso, que Deus está gerando algo diferente? Se você crê nisso, eu gostaria que você desse a mão ao seu irmão agora, sentado mesmo, e comece a glorificar o nome do Senhor e adorar o nome do Senhor. Você tem 1 minuto para adorar a Deus, para que você possa sentir uma atmosfera de adoração neste ambiente, porque o nosso Deus, Ele se faz presente neste lugar, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Deus, obrigado por este ambiente de adoração, ó Deus querido. Esta manhã é uma manhã de glória, Senhor. Esta manhã, ó Deus querido, nós podemos entrar na Tua presença em adoração, em louvor, ó Deus querido, porque a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Adorado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Agora você, de mão dada com esse irmão, você vai começar a orar por ele. Você vai começar a profetizar sobre a vida dele. Você vai começar a declarar algo diferente na vida dele. Você vai começar a declarar um ambiente diferente na vida dele. Ele vai experimentar algo que Deus preparou para ele, porque nós estamos aqui para declarar, para profetizar algo novo na vida de cada irmão, algo novo na vida da igreja. Nós declaramos que nada vai impedir você, meu irmão, você, minha irmã,
irmã, você que está assistindo esse culto nesta manhã, nós vamos declarar que nada, nem ninguém irá impedir você entrar na atmosfera, no momento que Deus preparou para a sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós somos chamados para viver ambientes espirituais, amém? E na nossa vida cristã nós precisamos aprender que os ambientes são modificados e nós precisamos estar preparados para cada tempo, para cada momento. Existem ambientes que são ambientes de adoração. Nós precisamos entender e saber que é um ambiente espiritual, mas aquele ambiente é um ambiente de adoração. Nós precisamos entender que existem ambientes que são espirituais, mas são ambientes proféticos. Nós estamos num momento onde Deus está falando conosco, direcionando as nossas vidas. Nós precisamos entender que existem ambientes espirituais, mas são ambientes de milagres. Aquele tempo, aquele momento, Deus separou e mudou todo o ambiente para que os milagres possam acontecer. Nós temos momentos, irmãos, que é um ambiente espiritual, mas é um ambiente de renovo espiritual, onde nós temos que perceber que aquele ambiente foi preparado para que o Espírito Santo de Deus possa entrar naquele ambiente, estar naquele ambiente e trazer renovo sobre as nossas vidas, amém? Uma renovação espiritual. E alguns dias eu tenho orado ao Senhor e tenho percebido que nós precisamos, como servos do Senhor, como filhos do Deus amado, perceber que esses ambientes mudam. E às vezes nós queremos apenas experimentar um único ambiente, e nós abrimos mão ou deixamos de participar de toda a plenitude, de toda a experiência, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele sabe não apenas o que é o melhor para nós. Isso às vezes é um pouco errado na nossa parte, mas Ele sabe o que é necessário para nossas vidas. Às vezes nós buscamos só o melhor, mas Deus sabe o que é necessário para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a viver esses ambientes. E eu estava estudando o livro de 1 Samuel e percebi que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, um líder, que muitas vezes nós separamos uma parte da vida de Davi, aprendemos com essa parte, e nós somos saciados por aquele momento da vida de Davi. Mas eu percebi que durante toda a trajetória de Davi, ele passou por diversos ambientes espirituais. E fiquei fazendo um paralelo, porque eu sou um dos professores do Carisma. Tem carismático aqui? Tem alguém que deseja fazer o Carisma? Tá, vai abrir essa inscrição, prepara aí você que está com esse desejo, fique atento. Irmãos, e lá na disciplina de panorama do Antigo Testamento, algumas vezes nós temos que tentar enxergar o todo, para depois entender as particularidades. E na vida de Davi, muitas vezes nós estamos focados nas particularidades, e deixamos de enxergar o todo. Então nesta manhã, o Senhor está nos conduzindo a um momento de amplitude. Fala para o seu irmão assim: amplitude espiritual, para experimentar o específico. Amém? Alguns já entenderam. Irmãos, e a vida de Davi nos traz esse momento de aprendizado. Davi era um homem que por diversas vezes buscou a Deus, e Deus mudou o ambiente onde ele estava, para que ele pudesse experimentar algo novo, e aquele algo novo desse a ele uma experiência para uma nova fase que ia acontecer na vida dele. Quantos aqui estão prontos para experimentar o novo de Deus? Então, irmãos, dentro desse panorama de ampliação, eu consigo hoje enxergar alguns ambientes sendo modificados.
Eu quero ser rápido nesse momento. E algumas vezes eu estou aqui no Lagoinha Coffee e eu percebo que alguns irmãos chegam perto de mim: Pai do Senhor, pastor, desculpa aí, o senhor está atento aí a alguma coisa? Eu falo: não, pode falar, pode conversar, porque eles percebem que eu estou pensando, vendo alguma coisa. E ali no Lagoinha Coffee eu consigo ver os ambientes sendo modificados, porque nós falamos, e o Lagoinha Coffee é um ambiente de comunhão, não é isso? Quantos já participaram ali de um ambiente de comunhão? Mas eu consigo perceber que algumas vezes o ambiente de comunhão se transforma num ambiente de cura, porque algumas pessoas chegam ali precisando de uma palavra, precisando de uma conversa, precisando de uma orientação, e Deus muda aquele ambiente que é de comunhão para aquela pessoa experimentar um ambiente de cura. Eu percebo que durante a semana, quando tem o carisma, alguns irmãos sentam naquele ambiente de comunhão e começam a compartilhar momentos de aprendizado do carisma, aprendizados da palavra de Deus. Eles fazem daquele momento, daquele lugar que nós conhecemos como um lugar de comunhão, para um lugar de aprendizado, de crescimento espiritual, não é verdade? Então nós precisamos começar a enxergar dessa forma, Deus mudando os ambientes para que nós possamos experimentar aquilo que Deus tem. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 até o versículo de número 20. E nós vamos falar um tema hoje que o Senhor falou ao meu coração, num momento específico da vida de Davi, mas que vai trazer algo maravilhoso na nossa vida, ampliar o nosso entendimento. E nós vamos falar hoje sobre Ziclag. Ziclag, uma escola para a vida. Então, nesse momento da vida de Davi, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Serei rápido na leitura, gostaria que vocês ficassem atentos aí. E diz assim, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 até o versículo de número 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, fala assim comigo, terceiro dia, chegou a Ziclag, fala assim, Ziclag. E já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse a Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, fala assim, 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, não puderam passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, fala assim, egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou. Então, recobrou a letra. Então, pois, havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita,
e o meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós temos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo tu, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e guiar-te-ei a esse bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo que havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém, queridos? Senhor Deus, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Pai querido, muito obrigado por este dia, por esse tempo, Pai querido, tão maravilhoso, e pela Tua palavra lida. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Deus, nos direcionando, abrindo os nossos olhos, o nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Que haja aprendizado e crescimento e fortalecimento das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que você entenda algo nesse texto, que Davi foi um homem que passou por diversos momentos, diversos ambientes de crescimento espirituais. A história ampla de Davi sai de um ambiente cuidando de ovelhas, ele era servo, ele estava ali como servo daquele lugar, daquelas ovelhas, e ele sai do ambiente de servo e passa para um ambiente profético. Nós sabemos que ele sai daquele lugar e vai para sua casa, onde ali estava acontecendo um ambiente profético. Deus manda Samuel ungir um rei, mas ele não estava lá. Ele estava num ambiente, onde que ele estava? De serviço, ele estava cuidando das ovelhas. E Deus conduz Davi para um ambiente profético. Eu quero te dizer nesta manhã, que você foi trago, Deus te trouxe aqui para um ambiente profético, amém? Irmãos, viver no ambiente profético é tão maravilhoso, porque nós sabemos que Deus vai fazer coisas grandes. Eu e a pastora Joelma, desde novo, nós frequentamos esses ambientes proféticos. Existe algo na nossa vida, uma experiência, que nós sempre fazíamos campanhas de oração, momentos de oração, de 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, e a gente sempre tinha expectativa de Deus falar algo diferente. Mas a pastora Joelma, eu tenho uma cunhada, irmã da pastora Joelma, que nós achávamos muito interessante. O primeiro dia, o segundo dia, por causa do trabalho. Aí quando era o fechamento da campanha, todo mundo lá falando assim: Deus vai falar conosco. Ela chegava no último dia, naquele ambiente profético, e parecia que Deus só falava com ela. Aí eu falei assim: meu Deus, nós estamos aqui 5 dias, 7 dias. A irmã da Joelma vinha no último dia, e Deus falava assim: estava te esperando, minha filha. É assim, é assim, é assim. E nós queremos dizer: Deus, quando o Senhor traz uma pessoa, quando o Senhor quer falar, não adianta muito insistir. Deus tem um ambiente ideal para você, amém? E quantos creem que você está no ambiente ideal, um ambiente profético, amém? Irmãos, e ele sai desse ambiente profético e começa a ir para o palácio, tocar harpa para o rei. Ele sai do ambiente profético e começa a viver um ambiente de nobreza, de palácio. Ali ele começou a experimentar tantas coisas, ele começou a ver tantas coisas, e nós sabemos que naquele momento, ele não iria ser rei, ele estava ali para servir o rei Saul. E muitas vezes Deus nos leva ao ambiente para nós experimentarmos tudo aquilo que Ele tem lá na frente. Você está preparado para isso? Aí você pensa assim: mas foi tão rápido aquilo que aconteceu, foi tão rápido esse momento de gozo, de alegria. Fica triste não, que Deus só te deu um gostinho para te treinar, para lá na frente colocar por definitivo, amém?
Você crê nisso? Irmão, ele sai daquele ambiente de nobreza, e a Bíblia fala que um dia o pai dele mandou ele levar queijo e pão para os seus irmãos, para o chefe dos exércitos, e ver como que estavam os seus irmãos na guerra. E lá na guerra, naquele ambiente, ele depara com a situação e ele vê o Golias. E ele entra numa batalha épica, uma batalha que todos nós conhecemos desde criança. Deus tira Davi do ambiente do palácio e coloca ele para o ambiente de guerra. Vocês conhecem a história de Davi e Golias? E eu fiquei imaginando assim, meu Deus, quantas vezes nós oramos e falamos assim: Deus, me tira dessa luta, me livra dessa situação, me livra desse Golias, Senhor, acaba com ele, Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, foi Deus que levou Davi para aquele ambiente. Deus que tirou Davi do ambiente da nobreza para um ambiente de guerra, para treiná-lo para aquilo que viria lá na frente. E tem muitas pessoas aqui nesta manhã que têm orado a Deus para Deus livrar da luta. Eu quero dizer nesta manhã, Deus não vai tirar a luta da gente. Deus vai nos capacitar, nos fortalecer e nos dar a vitória no meio da luta, porque é no meio da luta que o nome dele é glorificado, irmãos. É no meio da luta que o nome dele é glorificado. Aquele ambiente de guerra não foi Davi que escolheu. Ele era um menino, ele era um jovem, só estava o quê? Obedecendo. Se Deus te mandar hoje para ir para um ambiente de guerra, você vai obedecer? Experimentar os ambientes que Deus preparou. Se Deus permitiu Davi entrar naquele momento de batalha, porque Deus já sabia que ia dar para ele uma vitória. E nós precisamos viver isso. Tem coisa na nossa vida que Deus permite para que o nome dele seja glorificado e a gente saia renovado, restaurado, conhecendo mais a Deus, sabendo quem nós somos em Deus. E ele sai daquele ambiente ali de guerra, e a Bíblia fala que ele volta para o palácio, começa a viver aquele ambiente ali. Deus permite um ciúme no coração do rei Saul, e o rei Saul começa a persegui-lo. Sai do ambiente de nobreza e começa a ter um ambiente de perseguição. Então ele começa a viver aquele ambiente de perseguição, e às vezes nós falamos assim: não sei para que eu estou sendo perseguido, não sei por que Deus está permitindo isso comigo, não sei por que eu estava fazendo tudo certo, e Davi não fez nada de errado. Um espírito de ciúme entrou no coração de Saul, e Saul começou a perseguir Davi. Mas ali no meio daquela perseguição, daquele ambiente, Davi começa a aprender, Davi começa a crescer, e ele sai daquele ambiente de perseguição. Isso acontece comigo, acontece com você, aconteceu com Davi, porque no primeiro momento da perseguição nós queremos, fala assim comigo, correr. Perseguição é quando nós estamos correndo, fugindo. Tem época da nossa vida, parece que nós estamos fugindo de tudo. Se eu não aguento mais, eu vou fugir disso aqui, eu vou fugir de um convite, eu vou fugir do ministério, eu vou fugir da situação, eu vou fugir da igreja, eu começo a fugir. Não é assim? Porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fugir. Só que na fuga, Deus prepara ele para um outro ambiente. Davi encontra uma caverna, e a Bíblia fala que é a caverna de Adulão. Aí quando a gente está cansado de fugir, a gente começa a se esconder. Agora eu estou escondido, agora aqui eles não me acham, agora aqui ninguém vai me ver. Eu estou numa caverna que ninguém sabe que eu estou aqui. Um ambiente. Aí Deus vai dentro daquela caverna lá, ele começa a perceber que existiam homens ali, pessoas que também estavam escondidas, pessoas que estavam ali fugindo de alguma coisa, e falaram assim: aqui é o meu lugar de esconderijo. E a Bíblia fala que aqueles homens ali eram homens
de aperto, endividado, angustiados, amargurados. Ali na caverna de Adulão, Davi encontra esses homens que estavam passando por situação mais complicada do que ele. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. A mesma situação que Davi, o ambiente muda, eu vou, me escondo, e quando eu começo a conversar com as pessoas, eu falo assim, meu Deus, tem gente pior do que eu. Eu fico imaginando Davi ali naquela caverna, não, eu vou fugir, estou sendo perseguido, estou sendo injustiçado. Ele começa a ouvir aqueles homens, e os homens começam a falar, minha situação é essa, e essa. Ele olha assim e fala assim, eu pensei que a minha situação estava complicada. Eu pensei que a minha situação estava ruim. Só que naquele ambiente ali, Deus começa a treinar a Davi para um outro ambiente. No esconderijo, Deus começa a colocar Davi para liderar. Deus fala assim, vou mudar o seu ambiente aqui dentro da caverna. Você que está escondido, você que está fugindo, Deus está mudando o seu ambiente nesse dia. Deus está mudando a sua situação, porque Ele está te vendo. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um projeto grande na sua vida. E não adianta você se esconder, porque Ele vai te encontrar. E Ele te encontrou nesta manhã. Glória a Deus, Ele te encontrou. E ele começa ali a treinar, começa ali a envolver com aqueles homens, ele começa a liderar um ambiente de liderança. E quando ele sai daquela caverna, ele começa a guerrear. Ele começa a pelejar, ele começa a ter experiência com vitórias, ele começa a conquistar terras. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse ambiente vai chegar na sua vida. Deus está te levantando para liderar, para guerrear grandes guerras, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmão. Você pode pensar assim, mas eu vou continuar escondido. Mas Deus vai te encontrar lá, e Ele te encontrou hoje. É hoje. Aí ele sai daquele ambiente, começa a guerrear. E a Bíblia fala que ele vai para uma guerra, para a terra de Gibeá. E na terra de Gibeá, eles começam a trair Davi. Traíram Davi. Ligaram, no WhatsApp, fizeram um telefonema para Saul e falou assim, ele está aqui. Ele está escondido aqui na nossa terra, vem cá. Aí Saul vai para lá e falou assim, encontrei, peguei, cerquei Davi, hoje é o dia. Aí a Bíblia fala que naquele lugar, o exército dos filisteus, que era o exército inimigo, chega também naquele lugar. Aí Saul fala assim, peraí, eu quero pegar Davi, mas não quero lutar contra os filisteus não. Então hoje eu não vou pegar Davi não, então hoje eu vou fugir porque o exército é maior. Aí Deus começa a experimentar a vida de Davi como o cuidado e a proteção de Deus. Ali naquele momento de traição, enquanto nós ficamos com medo, Deus, tem alguém me traindo, tem alguém falando mal de mim pelas costas, tem alguém armando alguma coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida, porque Deus é maior, Deus é que cuida de você, é Deus que te sustenta, é Deus que te protege, meu irmão. A tua proteção, a minha proteção está em Deus. Pode fazer o que for, mas quem cuida de nós é Deus. Amém? Ele foge e aparece lá. Passa um tempo, ele aparece em Ziclag. Tem pouco tempo para pregar, mas eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Irmãos, Davi chega em Ziclag, e a primeira coisa que Deus falou comigo em Ziclag, quando ele fala aqui, sucedeu que depois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, fala assim comigo, terceiro dia. Estudei o texto todo e no meu coração ardia, por causa do terceiro dia. Eu falei, Deus, não estou entendendo o que significa esse terceiro dia. E Deus conversa com cada um de nós de forma peculiar, não é verdade? É do jeito que nós somos. E o Espírito Santo, Deus falou comigo, do jeito que eu sou, vai estudar. E eu falei assim, eu estou orando, Senhor, eu estou buscando a tua face, fala comigo. E ele falou assim, vai estudar. E eu fui estudar. Nos capítulos anteriores, Ziclag era uma cidade que Davi ganhou dos filisteus, e ele começou a morar naquela cidade. E chegou um determinado momento que o
o reino de Israel foi guerrear contra os filisteus. E Davi, muito grato ao rei Gade, falou assim: não, você me deu essa cidade de presente. Ziclag era uma cidade lá no terreno do inimigo, e ele ganhou como presente. E Davi falou assim: por causa desse presente, por causa do seu cuidado, por causa da sua consideração, eu vou guerrear com você, eu vou estar do seu lado. E o rei ficou o quê? Muito feliz. Davi, um homem guerreiro, um homem vencedor, lutar do nosso lado. Estou muito feliz, Davi, fica aqui, eu só vou conversar com os meus líderes, com os meus príncipes. Aí o rei dos filisteus chamou os príncipes: olha, vamos guerrear, o povo de Israel está vindo aí, mas Davi vai guerrear do nosso lado. Aí os líderes falaram assim: esse aí nós conhecemos, guerrear com a gente não, pode mandar ele embora, que essa guerra é nossa. Nós não queremos outro povo guerreando as nossas guerras. Davi foi embora, foi dispensado. Davi foi dispensado pelo rei de Gade. E quando ele é dispensado, ele volta para onde? Para casa, ele volta para Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, depois de 3 dias, ele encontra a cidade destruída e as suas esposas tomadas como cativas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: sabe por que aconteceu isso? Porque Davi procurou guerras que não eram deles. Por que passou 3 dias? Ele estava procurando problema onde eu não mandei ele ir. Ele estava buscando guerra aonde eu não mandei ele ir. 3 dias foi o suficiente para Davi procurar guerra, lutar quem Deus não mandou ele lutar, com quem Deus não mandou ele lutar. Ele chega ali e começa a ficar louco com a situação. Ele falou assim: tudo queimado, tudo destruído. E ele começa a ter as suas experiências com Deus, porque ele deixou desprotegido o maior bem que ele tinha, que era a família. Quantas vezes, irmãos, nós estamos lutando guerras que não são nossas e deixamos desprotegido um bem que Deus nos deu? Aqui, Davi deixou a sua família desguarnecida, desprotegida, para lutar uma guerra que não era dele. Talvez você possa entender como eu entendi, mas Davi, ele foi por consideração por causa do presente. Davi foi por reciprocidade do presente. Mas quem conhece ao Senhor, quem conhece a palavra de Deus, não anda fazendo aquilo que as pessoas querem que nós façamos. Nós andamos segundo a vontade expressa de Deus, em obediência, meu irmão, em obediência à palavra de Deus. Ah, mas é de bom coração, é de boa vontade, é para ajudar. Obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. E ele aqui teve a sua casa e a sua família tomada cativo, porque quis lutar guerras alheias. E a Bíblia fala também que quando Davi toma conhecimento disso, meu irmão, ele toma conhecimento. Então Davi chega em Ziclag, imagina que ele estava voltando e falou assim: agora é hora de descansar. Já que eles não quiseram que a gente lute, então eu vou para casa, vou descansar, vou festejar com a minha família. Aí quando chega lá, ele depara com a notícia. Notícia que a cidade estava queimada. Notícia que as suas mulheres, a sua família tinham levado cativas. Irmãos, nós precisamos aprender nesse ambiente, que nós precisamos aprender com Davi, que nós temos que estar preparados por notícias. Notícias que muitas vezes não são boas. Notícias que não são boas. Eu tenho certeza que todos nós aqui esperamos uma notícia boa, amém? Mas eu não posso garantir que todos nós vamos ter. Mas se quando a notícia ruim vier, nós estamos preparados? Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa reação? Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude diante das adversidades da vida? Eu lembro que o meu avô, meu falecido avô, sempre usava uma expressão da roça. Falava assim: filho, a gente só conhece a fruta se ela é boa depois de espremida. Sabe, um jeito da roça de conversar, humilde de conversar, mas com uma verdade muito maravilhosa. Você só conhece se a fruta é boa depois dela ser espremida.
se Deus permitir você ser espremido, quem é você diante de Deus? Quem é você? Quem sou eu diante das adversidades? Então nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus, mas também diante das adversidades. E a Bíblia fala que Davi começou a chorar. Ele chorou, irmãos, ele chorou diante da situação. Mas quando nós aprendemos aqui que ele chorou por quê, pastor? Será que ele chorou porque ele teve uma perda? Será que ele chorou porque a cidade foi queimada? Não, ele chorou de arrependimento pelo erro que ele fez. Nós precisamos aprender a chorar diante de Deus, diante dos erros que nós fazemos na vida. Talvez nós estamos chorando apenas porque nós perdemos algo, mas não há um ambiente de aprendizado naquela situação. O que nós fizemos de errado? O que nós descuidamos? O que nós fizemos para isso acontecer? Nós precisamos aprender, irmãos, a chorar diante de Deus, diante da situação. Senhor, me perdoa, eu cometi um erro. O que eu fiz? Eu não posso fazer isso mais. Amém? Então nós precisamos aprender, irmãos, a chorar diante do Senhor, porque a Bíblia fala em Salmos 51:17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. E depois a Bíblia fala que ele foi acusado. Aquelas pessoas que estavam ali falaram assim: você é o culpado, você é o culpado dessa situação. E ele recebeu aquela carga de culpa, irmãos. Eu fico imaginando Davi recebendo aquela carga de culpa sobre o erro que ele cometeu. Ele era o líder, ele era a pessoa. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que hoje, nesta manhã, estariam aqui pessoas que estão carregando um peso de culpa muito grande porque é algo que fez. Pessoas presas, pessoas amarradas, pessoas enclausuradas, pessoas que não conseguem prosseguir. Por quê? Porque elas estão presas por um sentimento de culpa, porque realmente você errou, meu irmão, realmente você errou, minha irmã. Talvez você pensou assim: pastor, você está me acusando também? Não, nós não somos inocentes, mas nós queremos declarar nesta manhã que há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e você vai ser liberto hoje dessa culpa, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Eu gostaria assim rapidamente que os pastores ficassem de pé e olhassem para trás aqui. Você vai colocar a mão na sua mente, para colocar a mão na sua cabeça. Nós vamos declarar que todo sentimento de culpa, todo o peso da culpa vai sair da sua vida hoje. Você vai ser curado, você vai ser liberto, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Comece a declarar, pastores, comece a declarar que o Senhor está libertando, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando. Hoje é um tempo de cura, hoje é um tempo de restauração, porque há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E por causa disso, Davi sabia quem ele era. A Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor. Fala assim comigo: se reanimou no Senhor. E quando nós nos reanimamos no Senhor, no mesmo versículo, no versículo 6, quando ele foi acusado, aqui diz: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, porque ele sabia quem ele servia, ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus ia dar o escape para ele. Não é porque ele errou uma vez que ele seria sempre o quê? Culpado daquilo. Nós não somos inocentes, mas Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para nos reanimar em Deus, para nos reanimar em Deus. Você recebe essa palavra, reanimados em Deus? Porque quando nós somos reanimados no Senhor, algo acontece em nós, irmãos. E o que acontece em nós quando nós somos reanimados? A Bíblia fala que Davi foi reanimado e ele mandou buscar o que? No verso 7, ele teve uma atitude. E qual a atitude que ele teve? Mandou buscar a estola sacerdotal e orou ao Senhor. Atitude de oração, atitude de busca,
A atitude de se apresentar diante do Senhor e falar assim: o que é que eu vou fazer, Senhor? O Senhor me permite fazer isso, Senhor? O Senhor quer que eu faça isso, Senhor? Muitas vezes nós queremos agir de ímpeto, de imediato. Mas Davi, quando ele foi reanimado em Deus, ele buscou aonde? Em oração. Ele orou ao Senhor. Ele não simplesmente agiu, ele foi buscar a oração. E eu aprendi algo maravilhoso quando ele buscou o Senhor. E a Bíblia fala que Davi, ele faz duas perguntas para Deus. Olha que interessante. Ele faz duas perguntas para Deus. Ele fala assim: posso perseguir? Eu vou alcançar eles? Quantas perguntas Davi fez? Todos nós aqui, muitos irmãos, sabemos que a oração é algo espiritual, amém? Sim ou não? Então quem é espiritual é movido pela oração, por orar. Mas eu aprendo também que além de ser espiritual, quem ora é uma pessoa inteligente. Os inteligentes oram, amém? Quem é que é inteligente? O texto fala que Davi fez duas perguntas e Deus deu para ele 3 respostas. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Porque Deus responde para ele: você vai perseguir, você vai alcançar e você tudo vai trazer de volta. Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que responde muito mais do que nós pedimos. Muito mais do que nós pedimos. Então ore, busque a presença do Senhor. Davi se juntou com as pessoas e ali ele teve uma experiência com Deus, que 600 homens foram, 200 ficaram para descansar, mas ele continuou firme. Ele continuou firme. Continuou indo adiante, continuou buscando, continuou em direção numa palavra. E nós temos que ficar firmados naquilo que Deus falou conosco. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida, vai adiante. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, mas siga o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Aqui tem várias experiências. Davi vai, conquista tudo, volta, depois abençoa aqueles 200. Ele não discriminou aquelas pessoas, ele não reprimiu aquelas pessoas. Ele falou assim: pode ficar aí descansando. Se você não aguenta, se você não suporta nesse momento, nós vamos lá conquistar, e quando voltarmos, você também vai ser abençoado. Tem muitas vezes que nós não conseguimos continuar uma batalha, mas existe uma igreja que luta por nós, amém? Em oração. E quando a igreja é vitoriosa, nós também somos vitoriosos em Cristo. O Senhor volta e distribui bênção para todos. E eu fico maravilhado que existe uma estratégia que Deus deu para Davi, que no meio do caminho ele encontrou com um egípcio. Vocês lembram disso? E eu fiquei imaginando assim: quem poderia ser um egípcio? Vem cá, Carlinhos. Você tem cara de egípcio. Cara de egípcio. Vocês podem me aguardar um instantinho? Aí, durante a trajetória, ele encontrou com um egípcio. E o egípcio foi abandonado. Foi abandonado pelo seu senhor. E a Bíblia fala que eles foram lá, deram água, pão, pasta de figo, cacho de uva, e ele se recompôs. Só que a Bíblia também fala que durante a semana eu pensei no pastor Ayrton e no pastor Fernando. Vem cá os dois. Pega uma garrafa d'água aí, pega uma garrafa d'água aí. Cada um, pega também, pastor. Fica um de cada lado aqui. Um de cada lado. Preste atenção no que eu vou falar. Os dois. Esses soldados de Davi eram soldados que tinham suas mulheres o quê? Levado cativo. Teve suas casas o quê? Queimadas. Imagina a emoção desses soldados. E ele chega, Davi chega e fala assim: ele é egípcio,
Aí eu imagino aqueles soldados dizendo, aqueles que não somos cativos durante 400 anos, e eles com um bastão na mão. Imagina, olha para ele, é um egípcio? É um egípcio? Aí vem ele conta, não, além de ser egípcio, eu trabalhava para um senhor amalequita. Amalequita. E eles sabiam toda a história, estavam indo por causa de quê? Porque eram os amalequitas que foram lá e invadiram Ziclag. Depois o soldado vira e fala assim, não, e eu era soldado, fui abandonado aqui porque nós tínhamos destruído várias cidades durante esses dias, inclusive colocamos fogo em Ziclag e levamos todo mundo cativo. Olha para, qual que é a intenção de vocês? Qual que seria o desejo do coração de vocês? Qual seria a intenção do coração de vocês? Irmãos, homens que estavam com as suas famílias cativas, seus bens destruídos, olham para a situação e qual que é o sentimento que vem? Bater nele. Te abençoar, né, com a morte. Irmãos, era uma situação mais que legítima, mais que natural. Eles viviam um tempo de guerra, eles estavam ansiosos para encontrar o inimigo e abater o inimigo. Podem sentar, Carlinhos, fica aqui. Só que Davi chega para o egípcio com toda a educação e fala assim, você pode nos ajudar? Você pode nos levar a esse ambiente onde aquele bando está sitiado, lá está festejando? Com certeza. Olha a diferença. Então nos conduza até esse lugar. E o egípcio foi aquele que conduziu Davi e todo o seu exército ao território, ao terreno, ao acampamento dos amalequitas para uma grande vitória. Obrigado. Você conseguiu entender? Existem ambientes que nós vamos ir contra toda a natureza humana, tudo aquilo que nós queremos fazer e podemos fazer. Eles tinham todo o direito de matar aquele egípcio, mas existem estratégias que são espirituais, irmãos, espirituais, e o Senhor está derramando sobre a sua vida agora, estratégias espirituais. Você não vai fazer aquilo que você quer fazer, você não vai fazer aquilo que as pessoas pensam que você vai fazer, mas você vai fazer aquilo que Deus vai te orientar a fazer. Você vai contra todo um sistema, você vai contra toda uma expectativa, mas você vai de encontro à vontade soberana de Deus. Oh, aleluia! 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 Quero já declinar aqui. Uma vez eu tive uma experiência dessa. São poucas as vezes, eu nem me lembro se algum dia eu falei de alguma experiência aqui em Portugal da minha atividade policial. Mas antes de me aposentar e vir para cá, eu deparei com a situação de um crime. E ao abordar a pessoa que tinha assaltado um veículo, tinha machucado a vítima, e vários policiais cercaram a cidade, cercaram o local, e eu fui a pessoa que deparei com um criminoso. E quando eu fui abordar o criminoso, ele desceu do carro com a arma na mão, apontando na minha direção. E vários policiais chegaram e começaram a gritar, falar, é a hora certa de atirar agora, chefe. Pode atirar que está tudo legal. Estamos todos resguardados pela lei. E outros falavam assim, eu estava esperando a oportunidade dessa minha vida inteira. E eu, diante daquela situação, a arma apontada para mim, a minha arma apontada para o criminoso, eu quebrei todos os protocolos e só dei um grito, largue essa arma agora. Eu só vi, na hora que a pessoa deixou a arma no chão,
colocou a mão na cabeça e todos os meus colegas começaram a me criticar. Falaram assim: isso é um absurdo, colocou a sua vida em risco, perdeu uma oportunidade. Nós estudamos tanto sobre leis para na hora da oportunidade você quebrar todo o protocolo. E aquilo foi entrando na minha cabeça, eu fui ficando triste, as pernas começaram a tremer, e eu comecei a assimilar aquelas coisas, e pensei: meu Deus, será que eu fiz tudo errado? E agora, o que vai ser de mim aqui no meu trabalho? O que eles vão pensar de mim de agora para frente? Fechei os olhos, afastei, enquanto as pessoas iam lá, e algemaram, prenderam, fizeram tudo que tinham que fazer. E quando eu estava com os olhos fechados, alguém bateu nas minhas costas e falou assim: parabéns, você salvou a nossa pele, você salvou o nosso trabalho, você tem a sua aposentadoria garantida. Eu abri os olhos e falei assim: o que aconteceu? Aqueles mesmos que estavam me acusando falaram assim: graças a Deus que você não atirou, a arma era de brinquedo, a arma não funciona, é de plástico. Eu falei assim: glória a Deus, glória a Deus, obrigado, Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o colega disse assim: agora só nos resta ir na casa dele para ver se tem alguma coisa de crime lá. Eu falei: vamos lá. E quando eu cheguei lá, ao entrarmos na casa, deparamos com a mãe de joelho, orando pelo seu filho. E eu falei assim: qual que é o filho da senhora? Ela falou assim: aquele ali, ó. Eu falei assim: glória a Deus pela oração da senhora. Ela: por quê? Eu contei toda a história para ela. Ela falou assim: eu tinha toda a possibilidade de tirar a vida dele, mas Deus não deixou. Sabe o que ela fez? Começou a chorar e falou assim: o meu Deus é fiel, eu estou orando para o meu filho e Deus vai restaurar ele. Eu falei assim: Senhor, obrigado, Deus, porque eu fiz parte de uma resposta de oração. E os meus colegas falaram assim: nunca vi isso, nunca vi isso. Mas sabe por quê? Porque nós não agimos por estratégias humanas, nós agimos na direção do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que Davi chegou ali, guerreou e trouxe e restaurou, resgatou tudo de volta, tudo de volta. Deus poderia fazer muitas coisas por Davi, mas deixou ele experimentar, entrar na escola de Ziclag, para ele crescer na vida, para ele se fortalecer na vida. Não sei como que você entrou aqui, não sei o que você precisa aprender, mas eu quero dizer que em Ziclag, Deus trabalha, nos coloca na escola da vida. Se nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos, e no fim, nós restituímos tudo aquilo que o inimigo tomou de nós. Se você entrou aqui com esse sentimento, talvez não é a sua família, mas é um negócio, é um relacionamento, é um propósito, é um ministério, é um chamado, e você sabe que você errou, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para restaurar tudo na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus de restauração, e Ele está aqui nesta manhã. Se coloque de pé nesta hora, se coloque de pé na presença do Senhor, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração e comece a cantar. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. O Senhor está quebrando cadeias aqui hoje, o Senhor está tirando peso. Confie no Senhor, confie nele. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não seremos abalados, confiando em Ti, Senhor, confiando
que o Senhor te trouxe para esse ambiente, para fazer algo tremendo na sua vida. E eu quero te fazer 2 convites nessa manhã. E o primeiro convite é você que sente que perdeu a direção, perdeu algo importante porque você errou. Mas você hoje quer fazer um compromisso com o Senhor, porque o Senhor quer restituir tudo o que você perdeu, mas você precisa ter um compromisso com Ele. Você talvez entrou aqui hoje e nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente com Jesus na nossa vida nós alcançaremos vitórias. E hoje você está aqui ouvindo esta palavra porque Deus te trouxe para esse ambiente, um ambiente de novas oportunidades, de um novo tempo, de um novo ciclo, de um novo momento na sua vida. Se tem alguém aqui nesta manhã que quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, você nunca fez isso, mas hoje é amanhã, hoje é o dia, hoje é o momento, hoje é o ambiente que você diz: eu quero ter esse Jesus. Erga sua mão agora, estenda sua mão direita, levante a sua mão, você que deseja esse Senhor Jesus, esse senhorio, essa soberania na sua vida, para você ter tudo restituído na sua vida. Eu quero convidar você, estenda sua mão direita. Tem alguém que deseja? Tem alguém que deseja o Senhor Jesus entrar na sua vida e fazer diferença? Glória a Deus, já temos uma pessoa aqui, já temos uma vida aqui que quer se render aos pés do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus, aleluia. Talvez você que já fez isso outrora, eu quero te fazer o segundo convite. Pastor, na minha trajetória eu tenho percebido que eu tenho perdido tantas coisas, tenho ficado pelo caminho, porque eu estou andando por caminhos errados, caminhos diferentes. Mas nesta manhã eu ouvi esta palavra e quero tomar uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a presença do Senhor, voltar a fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Retornar para a presença do Senhor? Tem alguém? Oh Deus de poder, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É o momento de você voltar para a presença do Senhor. É o momento de você voltar para a direção, para aquilo que Deus tem para você. É o momento de você voltar para a escola da fé, a escola de Deus, aquilo que Deus tem para te ensinar. Tem mais alguém? Oh, aleluia. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão para vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos orar junto com você. Nós queremos orar com você para o Senhor te fortalecer. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. É a oportunidade que você tem, meu irmão, de fazer algo novo na sua vida, de experimentar o novo do Senhor. Você pode sair do seu lugar, e vir aqui à frente. Pode sair do seu lugar. Você que quer retornar, você que tem uma pessoa aí do seu lado que fala assim: eu quero voltar para a presença do Senhor. Este é o momento, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas eu quero te dar mais uma oportunidade. Sai do seu lugar, vem para cá. Esse é o momento que Deus separou para você. Aleluia, glória a Deus. Deus está tocando no seu coração. Deus está quebrando o jugo agora. Deus está trabalhando no seu coração, meu irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vocês que estão aqui à frente, olhe para mim. Olhe para mim. Olha aqui, repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus. Toda a igreja vai estar fazendo também essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra e o teu Espírito Santo falou ao meu coração. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. A partir de hoje
escreve meu nome no livro da vida, e eu estou pronto para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a partir de hoje, eu me comprometo de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha só, eu vou contar até 3 e vocês vão olhar para trás, mas no 3, tá bom? Só no 3. Vamos lá, igreja, é festa, é festa, é momento de festa, é momento de festa. Vamos lá, vamos lá. 1. Tem festa, festa, festa. 2 e 3. Glória a Deus. Assim as estados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, querido e eterno Pai, Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigado por esse dia, por essa manhã de aprendizado. Obrigado, ó Pai querido, porque nós aprendemos que nós precisamos, ó Pai, perceber os ambientes. Pai querido, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos conduzir, ó Pai, para ambientes espirituais, para que a nossa fé venha a ser fortalecida no Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a cada um dos meus irmãos, as famílias aqui representadas, que nós tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir agora e abraçar no mínimo 3 pessoas aí, para a glória de Deus, aleluia. E você que está em casa, nós louvamos a Deus pela sua participação e queremos te convidar para estar presente conosco neste ambiente, um ambiente de cura, um ambiente de milagre, um ambiente de salvação, um ambiente profético, para Deus abençoar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe.